Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 14 de setembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Imprudência. Motorista bêbado ignora leis e ainda faz graça. Eu tô muito bêbado, não sei nem o que tô fazendo. Foi na principal praça de Caxias. A polícia tenta identificar o irresponsável. Vacina. Começa a imunização de adolescentes na capital. E tem avanço no grupo da terceira dose. Saiba quem tem direito ao reforço contra a Covid-19. Tradição e novos tempos. Chama Crioula dá início à Semana Farroupilha e ilumina a consciência para um Rio Grande sem preconceitos. Um compromisso de todos os gaúchos para um estado mais evoluído. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos a segunda edição de hoje falando sobre vacinação contra a Covid-19. Olha só, gente, o Estado autorizou hoje a imunização de adolescentes sem comorbidades. Além disso, tem novidades sobre a aplicação da dose de reforço, a terceira dose, nos idosos e também pessoas imunossuprimidas. Vamos saber as informações com a Luciane Coman, ao vivo das ruas aqui de Porto Alegre. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, as doses da vacina da Pfizer que chegaram ontem, elas vão contemplar, então, adolescentes de 17 anos, idosos com mais de 70 anos, fora de lares de longa permanência e também as pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas pessoas que têm alguma doença que baixa a imunidade. Para o idoso receber esse reforço, essa terceira dose, além de ter mais de 70 anos, ele tem que estar com o esquema vacinal completo há pelo menos 6 meses. Ou seja, ter recebido a segunda dose até o dia 11 de março. No caso das pessoas com doenças imunossupressoras, né? Ou seja, os imunossuprimidos, a terceira dose pode ser aplicada a partir de 28 dias após a segunda dose ou a dose única. Essa terceira dose, o reforço, ele foi indicado após estudos apontarem que os idosos, eles apresentam queda nos anticorpos após 6 meses. Hoje, então, em Porto Alegre, os adolescentes de 17 anos já começaram a receber a primeira dose. Amanhã segue essa faixa etária. No total, 17 mil adolescentes serão imunizados na capital. E amanhã começa aqui na capital a vacinação, então, a terceira dose para os idosos. Em Canoas, a imunização de quem tem 17 anos começa amanhã. Em São Leopoldo será retomada amanhã, porque a cidade já havia iniciado, mas teve que suspender porque o Estado ainda não havia autorizado, né, Chemali? Em Novo Hamburgo, olha só, atenção, sábado vai ter o dia D para vacinar adolescentes a partir de 12 anos. Para os idosos, a imunização, então, dessa terceira dose começa amanhã. E mais uma informação, porque aqui na capital houve a redução do intervalo da Pfizer de 10 para 8 semanas e esse novo intervalo começa a valer, Chemali, a partir de amanhã. Muita novidade, muita informação, mas boas notícias, né? Exatamente, Lu. E toda a nossa torcida para a ciência, né? Para que a ciência consiga avançar e realmente controlar essa pandemia. Obrigado a Luciane Coman. Atenção para quem acompanha o Segunda Edição agora. Novidades no caso Miguel, aquele caso horroroso que aconteceu aqui em Imbé, no litoral norte. Um laudo do Instituto Geral de Perícias, divulgado agora há pouco pela Polícia Civil, comprova que a madrasta do menino é plenamente capaz. O documento demonstra que Bruna Natiele Porto da Rosa pode sim ser responsabilizada penalmente pelo assassinato da criança. Segundo a perícia, não há nenhum elemento comprovando que Bruna tenha qualquer transtorno mental. Portanto, ela é plenamente apta a entender que estava, sim, cometendo um crime. Bruna e Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, mãe de Miguel, confessaram ter colocado o corpo do menino numa mochila e jogado no rio Tramandaí. Foi no final do mês de julho.
O corpo de Miguel dos Santos Rodrigues ainda não foi encontrado. As buscas foram encerradas nesta segunda-feira, portanto, mais um capítulo que vai aí no sentido de busca, né, do avanço do processo. Já o processo na justiça já são réis essas duas mulheres, portanto, aí a Bruna agora plenamente capaz. Eu já, sinceramente, desconfiava disso. Dessa estratégia de tentar se blindar nessa defesa, estava no Instituto Psiquiátrico Forense. Agora tudo indica que a partir de amanhã retorna ao sistema prisional do nosso estado e a partir daí tudo nas mãos da justiça. A polícia fez e o Ministério Público tudo o que podiam fazer para esclarecer a autoria desse crime cruel e covarde. E olha, no giro de notícias de hoje, preste atenção, tem teleentrega de drogas comandada sabe de onde? Onde o sinal de internet nunca falha. Eu estou falando do Presídio Central, aqui da capital dos gaúchos. A polícia descobriu que um detento usava o próprio celular para fazer videoconferências com integrantes do grupo e também para monitorar câmeras instaladas em pontos de venda de drogas. A quadrilha usava até drones. A investigação interceptou áudios trocados entre os membros da facção. Que o bagulho tá em alta, né, bicho? Todo mundo sabe que o Planalto, na Zona Norte, é a boca que mais vende cocaína, né, meu? Que os caras vêm de longe pra pegar também, né? Todo mundo sabe, o bagulho expandiu, né? Então, se sabem na rua, na cadeia, certamente que sabem, né? A quadrilha atuante na Zona Norte de Porto Alegre era investigada desde maio deste ano. 3 bandidos se passaram por policiais para assaltar uma loja de pesca em Erechim, no norte do estado. O trio abordou 2 atendentes que estavam no estabelecimento e logo anunciaram a ação. O homem chega a ser revistado por um dos criminosos. Ele e a mulher têm as mãos amarradas. Os bandidos fogem levando armas e dinheiro. Ninguém se feriu. O caso foi na tarde desta segunda-feira. No início da noite, o trio foi preso pela Brigada Militar durante um patrulhamento de rotina na cidade vizinha de Passo Fundo. Imprudência e irresponsabilidade em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Um motorista bêbado ignorou e dirigiu pela Praça Dante Alighieri e gravou toda a ação. Aqui é a praça, eu tô estacionado em frente à catedral. Eu acho que eu vou atravessar a catedral aqui pelo meio, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. O que o álcool não faz na cabeça, né, meu? A Guarda Municipal informou que está tentando identificar o motorista porque das 40 câmeras instaladas no local, 20 não funcionam. Os outros aparelhos apresentam problemas de nitidez durante a noite. O caso foi no final de semana. Que papelão, né? Trabalho para a polícia. Agora o momento é de esporte. Afinal, a pergunta que todo mundo quer saber: vai ter jogo amanhã entre Flamengo e Grêmio lá no Maracanã ou não vai? Vai ter público? Sabe quem vai responder pra gente? Matheus Schenck, a bola tá contigo. Essas são as imagens do último jogo do Flamengo com público, que foi 5-1 no Olímpia, em Brasília. E por que a gente está mostrando isso? Porque vai ter público sim no Maracanã amanhã. O Grêmio até esperneou, entrou com recursos, mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu razão para o Flamengo. Depois do 4-0 para o Fla na ida, na Arena, só um milagre classifica o Grêmio. Falando em milagre, olha essa defesa do Daniel, goleiro do Inter. Aliás, essas defesas, no plural. O goleiro foi o melhor em campo e deu Inter na casa do Sport, suado. 1-0 com gol do Patrick. Suficiente para o Colorado subir na tabela e já mirar uma vaga na próxima Libertadores. E ainda deu uma mãozinha para o rival Grêmio, que segue na frente do Sport na tabela, mas lá atrás. Bora acordar para a vida, hein, Grêmio? Bora acordar para a vida, esse Matheus Schenck não é mole, gente. Olha só, o Brasil, agora a gente fala de controle de pandemia, ou pelo menos da tentativa, né, da gente terminar com essa doença. O Brasil foi um dos polos das mutações do novo coronavírus no mundo. E esse é o resultado de um estudo feito por 6 cientistas brasileiros. A gente vai para a redação agora conversar com a Gabi Lerina, porque o descontrole sanitário está por trás desse dado que assusta a todos nós aqui no estado e também no Brasil inteiro, né, minha amiga? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Amália, você e a todos
todos que nos acompanham. Tem Brasil como destaque nesse estudo, mas o Brasil não está sozinho não, vem junto com Índia e com também África do Sul. Mas como que o nosso país foi chegar a esse ponto, Chamali? Nós vamos conversar com o virologista e professor da Fevale, Fernando Spilk, e é ele que nos explica. A mutação ela é uma modificação do genoma. Essa modificação se dá ao acaso. Nós tivemos surtos sempre de grandes dimensões comparados com outros países, um distanciamento social relativamente parcial. Nós também tivemos pouco isolamento em relação a outros países do mundo. As nossas medidas de prevenção da entrada de vírus através de fronteiras, aeroportos, enfim, nem sempre foram muito restritivas. Esse estudo avaliou a distribuição das mutações nas 5 regiões brasileiras entre março de 2020 e junho de 2021. E vejam só esse número aqui, que curioso. Vejam só, aqui no Brasil, uma nova linhagem de mutação foi achada a cada 278 amostras. Olha a diferença da Europa, por exemplo. Esse número foi de uma a cada 1.046 amostras. Também no ano passado, chegou a circular aqui no Brasil 61 linhagens diferentes do novo coronavírus. Bom, e agora, como é que está o cenário atual? De acordo com o professor, seguimos com a prevalência da linhagem de origem indiana, a Delta, que está presente em mais de 60 casos de pacientes infectados neste momento aqui no país. E o que vai acontecer? Qual será o próximo passo que vem pela frente pela pandemia? Quem responde novamente, Dr. Fernando Spilk. A gente precisa estar muito ligado em variações nos números. Nas próximas semanas, ver se esses números vão continuar declinando, porque se nós vermos uma nova subida, pode ser reflexo da gente estar tendo uma perda na imunidade ou da infecção natural, pessoas que se vacinaram há muito mais tempo. Ou seja, ainda não é hora de relaxar. E para quem continua ligado nas principais notícias do nosso estado aqui no Segunda Edição, preste atenção nesse recado. Vamos falar de proteção? Você aí, deseja proteger a sua pele o ano todo? Então aposte no protetor facial com fator de proteção solar 30 Revitart Faces da Farmácias Associadas. Com formulação oil free, ou seja, sem óleo, ele vai hidratar e proteger a sua pele durante as 4 estações contra os efeitos nocivos dos raios solares UVA e UVB. O protetor facial Revitart Faces também é dermatologicamente testado, sendo seguro para a sua pele, além de prevenir o fotoenvelhecimento e poder ser usado no rosto, no colo e nas mãos. Invista na proteção da sua pele contra o sol. Você pode adquirir o protetor facial com fator de proteção solar 30 Revitart Faces em qualquer Farmácias Associadas por apenas R$ 17,99, sempre no cartão de vantagens. Aproveite! E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as rainhas do cultivo são as curiosidades do Momento Agro. E ainda, o acendimento da chama crioula, que marca a Semana Farroupilha e ilumina um futuro de mais igualdade entre os gaúchos. A gente já explica. Voltamos em seguida. Até já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, dia 20 de setembro já está chegando, gauchada. E uma das coisas que o gaúcho mais gosta é reunir a família em volta de uma mesa farta para um bom churrasco, não é mesmo? Isso é carinho, assim como cuidar da saúde da família e da sua, é claro. A IBCM cuida da saúde das famílias gaúchas há mais de 90 anos. O plano de saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, odontologia, terapias e fisioterapia. Possui o melhor valor do mercado e mais, não tem qualquer coparticipação. E o valor também não muda de acordo com a idade. Sempre é hora de cuidar de quem a gente ama. Então aproveite e chame a IBCM no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual.
Elas tornam o campo muito mais fértil e tem tudo a ver com o agronegócio. 75% dos cultivos se beneficiam do processo de polinização. Vamos falar das abelhas? Mas sem ferrão, né? Momento Agro de hoje com a minha amiga Alessandra Bergman. Como o próprio nome já está dizendo, elas têm o ferrão atrofiado, não podem ferroar. Vocês sabiam que existem mais de 400 espécies desses bichos aqui no Brasil? E os índios, muito antes da colonização, já conheciam o valor destas abelhas. As mais conhecidas são a jataí e a mandaçaia. E elas não polinizam só no campo, não. Elas estão presentes muito no meio urbano. As praças, a grama das praças não sobrevive sem essas abelhinhas sem ferrão. Elas fazem os ninhos, olha só, nas fendas das paredes, troncos de árvores, e muita gente está pondo caixinhas como estas aí para atrair os enxames. Elas são as melipônias, daí vem o nome meliponicultura, que é a cultura destas abelhas que está chamando a atenção inclusive de famosos. A família da cantora Ivete Sangalo, por exemplo, montou um meliponário e está divulgando amplamente as abelhas sem ferrão. Chique. Com a chegada da primavera vem aí o aumento dos enxames também, e para manusear elas não é necessário proteção e nem fumaça, elas são muito dóceis. Se elas produzem mel e como, o custo vale R$ 130 o quilo de algumas espécies. Isso porque é um mel baixo no teor de açúcar, considerado antibacteriano, muito usado contra doenças como gripe e resfriados. É com você, Chemali. Ainda das coisas da nossa terra, a chama crioula foi acesa hoje no Palácio Piratini, o começo da Semana Farroupilha, Gabi Lerina. E muita emoção, né? Vamos rodar as imagens belíssimas de hoje, porque é o seguinte, né? A chama, olha só, ela foi entregue pelos cavalarianos ao governador do estado, Eduardo Leite, e pela patrona dos festejos farroupilhas de 2021, a declamadora Liliana Cardoso. As celebrações deste ano são 3 temas, vamos lá. O bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi, o 50º do Dia da Consciência Negra e também do movimento nativista. Os movimentos pretendem resgatar o sentimento de cultura e pertencimento da sociedade gaúcha. A cerimônia da chama foi diferente, é óbvio, para não ter aglomerações. A cerimônia também foi marcada pela celebração das diferenças e por um pedido, Chemali, um estado livre de preconceitos. Vamos ouvir. Uma mulher negra é patrona, um governador gay governa os destinos do nosso estado, e nós não temos nada, absolutamente nada, que nos diminua na nossa nação. E deixa aqui uma estrofe do grande poeta e pajador Jânio Caetano Brau. Sou gaúcha, mulher negra, lanceira que cresceu junto aos fortins de combate e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. Muito obrigada. Que linda, maravilhosa, né, Chemali? Jânio Caetano Brau, com certeza orgulhoso de tudo isso que aconteceu hoje no Palácio Piratini. A gente fica emocionado, né, Gabi? Fiquei mesmo, Chemali. Até porque já basta, né, começar mês de setembro, a gente que é gaúcho, que gosta de cultuar nossas tradições. Eu sempre fico emocionada, Chemali, acho muito bonito. Somos 2, minha amiga. Obrigado, uma boa noite para ti, Gabi. A todos que acompanharam a segunda edição de hoje, também uma ótima noite de terça-feira. Na sequência vem o SBT Brasil, amanhã 11h30, SBT Rio Grande, com o André Rara e o Glauco Paz, e a gente às 7h20. Tchau, tchau, gauchada!